Bem, você está no canal da Junca Games. O meu nome é Rafael. Se você é inscrito, bem-vindo de volta. Se você é novo e gostar, se inscreva no canal. Ative as notificações, compartilhe com os amigos. Se curtir esse conteúdo, dá o seu like. Se quiser, o espaço de comentários é de vocês. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre Guerra dos Mundos, o novo Guerra dos Mundos, estrelado por Ice Cube e dirigido por Hit Lee. E eu vou dizer por que esse filme está mais para uma narrativa de impor que o futuro será dos programadores jovens. Então vamos lá? Guerra dos Mundos já teve 3 adaptações para live action e essa terceira ela tem um porém de ser talvez a pior adaptação vista. Eu gosto de falar de filmes que gosto e eu acho que, apesar de ser uma crítica extremamente pesada para zerar a nota desse filme, a gente precisa falar sobre ele porque quando você faz filmes carregados de clichês, eles normalmente fracassam antes de começar que a trama ganhe riqueza. Guerra dos Mundos, feito em 53, a premissa era uma raça alienígena que nos invade e quer nos destruir. Não há motivos, só simplesmente isso. Segundo Guerra dos Mundos, feito em 2005, Tom Cruise e Dakota Fanning, a mesma coisa. Terceiro filme, tentou modificar dando um motivo. Eu vou dar nota 0.5, como eu fiz no site do Mundo Pauta, que vocês podem ver aqui se vocês quiserem ver a versão escrita dessa análise. Só que diferente de lá, eu vou trazer um pouco de riqueza ao que eu, pós ver filme, consegui identificar. Porque quando eu vi o filme, eu falei, nossa, que perda de tempo. Vi um filme horrível. Agora eu vou dizer, nossa, que perda de tempo. Eu vi um filme horrível e uma imposição de narrativa. Quando eu falo narrativa, não é justamente aquelas questões de agenda de política, exatamente, tá? Mas tem a ver com a questão de falar o futuro são dos programadores, porque essa é a ideia do filme. Esse filme ele não foi feito agora, ele foi feito lá em 2019. Mas ele foi lançado somente agora. Como ele foi feito em 2019, foi lançado agora? Porque o roteiro dele foi baseado na época da pré-pandemia e durante a pandemia. Então vocês podem ver que a abordagem do filme é justamente essa, de uma pessoa localizada se conversando através de videoconferência. Naquele tempo faria sentido filmes serem lançados assim como teve. Só que anos mais tarde, não faz muito sentido fazer filmes assim, claro. Claro que daria para fazer filmes assim se a premissa não fosse a pandemia. Como a pandemia terminou, esse tipo de filme não faz sentido nenhum hoje. Então, esse cara é funcionário do governo americano, trabalha na agência de vigilância, ele tem um escritório dele, tem acesso a todas as câmeras do planeta, tá? Não é só dos Estados Unidos, o escritório dele consegue ver coisas lá no outro lado do planeta, cara. Tem webcam sendo hackeado por ele, né? E o filho dele, que a gente vai saber mais tarde, e de uma certa forma já falando spoiler, já que esse vídeo tem total spoiler, vai ajudá-lo. O pior, vai resolver o problema todo, como se ser um programador jovem fosse a solução. Faria sentido se a história tivesse uma trama muito mais desenvolvida. Não é o caso, o filme é raso pra caramba. Ele é aquele filme de baixo orçamento que, como não tem muito efeito especial e não tem... Cada minuto que é do filme custa dinheiro, tem que entregar logo o plot twist. E o problema é que o plot twist é horrível e entregue da pior maneira, muito cedo do filme. A ideia do filme é a seguinte. Agora os alienígenas, que nas outras 2 adaptações não tiveram motivo para entrar aqui no planeta, para nos atacar, nos destruir, eles têm um motivo. Lá nos anos 50, perto da época de Roswell, mas não é citado assim, tá? Não é mencionado dessa forma, a trama não fala que foi em Roswell que aconteceu tudo, mas com a mesma pegada que seria de OVNIs caindo aqui, o governo pegou a tecnologia alienígena e tudo que nós temos como tecnologia, internet, computador, dados, nuvem, oriundas dessa tecnologia alienígena nos anos 50. Tá, legal. Esse seria uma boa trama para desenvolver. E aí, anos mais tarde, descobrimos que tem um projeto chamado Golia. O Golia, ele praticamente é a tecnologia desses alienígenas aí já implementada no nível básico, no nível raiz. Quer dizer, é a tecnologia deles mesmo.
quando essa tecnologia é ativada, para poder, porque o Goliath, na verdade, é um sistema de vigilância pleno, ele vai controlar todos os seres humanos na Terra, tudo que fazem, controlar todas as coisas que o ser humano faz, ou seja, vigília 100%, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Esses alienígenas recebem um sinal em seu planeta e vêm à nossa busca. Esse é o motivo da invasão, que é colocado no filme. Nesse ponto eu diria, puxa, que legal, deram motivo. O problema é como foi executado e como o roteiro não foi, obviamente, atualizado, ele está na coisa da pandemia, de estar lá em videoconferência, tudo é resolvido através da sua casa, home office, e hoje não faz sentido nenhum. A pegada também é chamada de found footage. Found footage é aquela utilizada em Cloverfield ou em filmes outroras, utilizando o sistema da câmera. A perspectiva é da câmera. Então, se a câmera não pegar, ela não é gravada. Por um lado, é bom, mas para esse filme não é. Esse filme ele tem uma apresentação nova porque ele está dando motivo da invasão alienígena. Então ele precisa ter uma caracterização melhor. Então o filme, o que ele faz? Ele mostra esse cara fazendo seu trabalho, ele tem uma vida familiar conturbada, perdeu a esposa, ele não é presente na vida dos filhos, a filha mais velha é uma médica que se vê por ele abandonada, porque ele é um cara que é mergulhado no trabalho. E durante o expediente dele, acontece a invasão alienígena, que é vista através de quedas de meteoros. E esses meteoros se prova que foram utilizados para destruir os satélites de comunicação do planeta. Aí que começa o problema. Como é que esse cara está vigiando o planeta através da webcam se não tem satélite para fazer transmissão de dados? Por terra, isso já teria caído. Então nós temos furos de ficção científica, da ficção científica, criando aquela coisa assim, eles são super poderosos porque tem computador, independente se esse computador funciona. Essa forçação de barra faz a narrativa cair, tá? Eu ali na metade do filme já comecei a só questionar, não é possível, não é possível, isso aqui não é possível, isso aqui não é possível. E o filme é horrível graficamente falando, ele parece um filme de 2005. Se você já viram o filme O Som do Trovão, que tinha um efeito especial tosco, mas pra época faz sentido, hoje em dia a gente fala que é tosco, mas dá, mas esse não, esse ele pesa muito, ele é um filme horrível graficamente, horrível narrativamente, e ele impõe uma coisa, 2 pessoas conseguiram resolver o problema dos alienígenas com uma coisa que nenhuma parte do planeta com seus exércitos, com suas equipes conseguiram. Então, mais tarde eles descobrem, ele descobre que o filho dele faz parte de um grupo meio de anônimos, que eles agem para descobrir os segredos do governo. E o filho dele é o líder desse grupo aí. Só que o filho dele não poderia ser líder desse grupo. Ele é muito desorganizado, eu acho que não tem palavras para dizer porque não daria, tá? Só sei que até o agente do governo, que é o pai dele, que seria um hacker, é ruim pra caramba de ser um profissional que consegue resolver as coisas. E tem uma coisa que ele pega informações através da imprensa. Quer dizer, um agente de segurança, de vigilância, pega informações do que ele precisa para resolver os problemas da imprensa. Então esse filme, ele é muito mal feito, tá? Essa minha análise seria superficial nessa primeira parte, como eu costumo fazer, mas acabou sendo minha opinião direta. Se vocês quiserem ver o filme, tem toda a liberdade de ver, mas não vão encontrar coisa boa. Ele é uma forçação muito grande. É um filme que tem datação de gráfico e uma abordagem narrativa da época pré-pandemia. Faria sentido ser lançado naquela época. Tudo bem que ele não foi lançado, mas eles tinham que ter atualizado esse roteiro. Tá muito péssimo, é ruim demais, sabe? Não é um filme... É um filme que tem algum nível de dinâmica. Mas é um filme que eu achei que perdeu o fio da meada quando começou a apresentar o plot twist no começo do filme. A premissa é boa, mas eu acho que se esse filme tivesse 20 minutos seria melhor do que ter 1h30, tá? Então eu dou nota 0.5. É um filme muito ruim. Vejam, talvez concordem, talvez não concordem. Se não concordarem... Se concordar ou não concordar, traz aqui no comentário. Porque eu não gostei de nada desse filme. E lá no começo desse vídeo eu falei, eles tentaram impor a narrativa de que o futuro são os programadores, como se os programadores fossem resolver um problema com alienígenas, tá? Não daria. Ali eles teriam vencido. Esse Guerra dos Mundos, na realidade, ele fez uma coisa. Os alienígenas, aparentemente, é porque não revela, tá? Aparentemente estou supondo aqui. Eles são máquinas, são cibernéticos. E no primeiro e segundo, eles morreram por causa das bactérias da Terra. E aí,
Eles morreram o quê? Com a bactéria biológica e tecnológica. Como é que é isso? A filha do cara lá é bióloga, é médica e desenvolve um vírus. Quer dizer, ela não desenvolve um vírus, ela descobre que tem um vírus que está matando uma espécie e está estudando. Então o que eles pegam? Eles pegam a biologia e mistura com a tecnologia para jogar um vírus nos computadores. Vocês conseguiram entender? Ela pegou uma matéria física, orgânica, vírus, sabe? Vírus. E colocou dentro de um computador e mandou para o computador e matou eles. Vocês conseguem entender que pegou um tecido vivo e colocou dentro de uma máquina e mandou através de e-mail de dado para fazer isso? Eu não entendi, nem sei como é que eles fizeram isso. É uma ficção científica, mas é aquela ficção científica sem compromisso com qualquer coisa de ciência, tá? Com qualquer coisa que tenha a ver com lógica também. Ou com qualquer noção que tenha a ver. O problema é que não seria tão problema se fosse, tá? O problema maior do filme é a narrativa, a abordagem e como os personagens foram apresentados sendo super, ultra, hiper solucionadores de problemas. Quer dizer, eles são melhores que os alienígenas. Eu não sei nem como é que os alienígenas tiveram chance de chegar no planeta. Se eles tinham capacidade de destruí-los à distância. E mais, o chefe da agência de inteligência foi preso no final do filme porque foi provado que ele foi o culpado pela invasão alienígena. Quer dizer, por causa do projeto Goliath. Desde quando um chefe da segurança vai simplesmente ser preso assim, ser exposto e nenhuma parte foi pega porque expôs ele? O filme é pastelão, tá? É muito pastelão. Então, vejam se quiserem ver, mas já saibam que o filme é horrível, tá? Muito horrível. E não foi atualizado para os nossos tempos atuais para, sim, pegar essa pegada, digamos assim. O filme é bem Black Mirror ruim. Black Mirror tem episódios terríveis, mas tem episódios muito bons. E eu fiz essa comparação porque o filme tem essa questão do selo muito Black Mirror, mas ele é muito ruim, tá bom? Ele não é muito Black Mirror, ele é muito ruim. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa malhação que eu fiz com esse episódio. Não pode ser considerado apenas análise, ele é uma malhação, mas ele tem a ver. Eu dei muita chance pro filme enquanto eu tava vendo ele, eu já tava querendo desistir de ver, mas eu quis ver até o final, porque pode ser que fosse uma impressão ruim minha. Infelizmente, não é. Foi um filme, parece que custou 65 milhões de dólares. Foi um filme muito ruim, né? É um filme muito ruim, não foi só, ele foi lançado nesse ano. Péssimo, pra ser sincero, tá bom? Então a gente se vê na próxima, chegamos no final do vídeo. Vejo vocês por aí.